E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula. Acabamos de ver a parte de reserva de emergência e agora a gente vai entender melhor o sistema financeiro. Todos os agentes, quem está participando. É mais uma revisão, a gente já falou de tudo isso durante todas as outras aulas, mas aqui é para deixar claro e direto do que a gente estava falando, então. O objetivo dessa aula é para a gente entender os lados desse jogo, desse tabuleiro, que é o sistema financeiro, e quais lados a gente consegue ficar. A gente consegue estar nos dois lados, mas qual é a vantagem de cada lado. De um lado, então, né, vamos já direto ao ponto, na introdução, aqui é o sistema financeiro. De um lado, a gente tem quem está com dinheiro sobrando, que são os poupadores, os investidores, e de outro lado, a gente tem pessoas ou empresas que estão precisando desse dinheiro para comprar casas, pagar projetos, investimentos, também pode ser usado o dinheiro de outras pessoas para fazer isso. É assim que funciona uma dívida, né? E aí, quem está participando desse mercado a todo momento são os bancos e as fintechs, né, os bancos digitais. Esses caras estão no meio desse jogo. Eles ditam boa parte das regras, são eles que ditam, eles que aplicam as regras no sentido de taxa de juros e o que vai rolar. E eles fazem com que essas dois lados consigam conversar. Então, se você precisa pegar dinheiro, você pode ir até um banco que ele vai dar o dinheiro para você, e se você quer deixar o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas, o banco também vai fazer isso. E aí o segredo, já começando, é que provavelmente até hoje, boa parte das pessoas, ou até mesmo você, está do lado de quem pede emprestado. Ou que só deixa o dinheiro parado lá na conta, que é praticamente a mesma coisa. E a partir de agora a gente vai entender, a gente já viu durante as aulas, mas vai deixar aqui mais claro, como que a gente vai para o outro lado, de quem está emprestando para esse sistema e está cobrando por isso. Mas antes de falar disso, vamos entender o que são os bancos, brevemente aqui, para ficar mais claro, né? Então, os bancos tradicionais, que são os mais famosos, Itaú, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, o Bradesco, são gigantes, eles têm agências físicas, né? Têm lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Eles têm vantagens claras, que é o tamanho deles, a solidez e a presença física. Então, se você precisa resolver alguma coisa, você pode ir lá e resolver pessoalmente. Mas também tem desvantagens, porque como eles têm uma estrutura tão grande, elas têm custos e eles acabam também cobrando por isso. Como eles têm essas vantagens de serem sólidos e robustos, eles podem cobrar por isso. E eles acabam cobrando, às vezes, dinheiro para você deixar a conta aberta lá, o dinheiro para poder usar um cartão de crédito. E para a gente que não tem tanto dinheiro assim, pode não compensar, pelo menos no começo, deixar o dinheiro num banco desses. E aí tem as fintechs, os bancos digitais. Eles não têm as agências, então tudo que você tem que resolver tem que ser online, mas eles também são muito mais baratos, muitas vezes até custo zero. Tem facilidade do aplicativo, né? Tudo é no aplicativo, então você consegue ver tudo lá, resolver tudo lá, deixar tudo lá, e aí fica muito mais fácil de usar. Então, a ideia é a gente usar aqui um banco digital, por ele ter essa vantagem de, principalmente, do custo ser zero, né? E aí, por fim, nessa parte de bancos, é legal a gente comentar do dinheiro digital e o Pix, né? Então, hoje em dia no Brasil, boa parte do dinheiro, quase todo, ele é movimentado digitalmente e não fisicamente, não é em nota mais que se usa, boa parte do dinheiro. E o Pix, que veio ali próximo da pandemia, 2020, 2021, se não me engano, ele revolucionou porque ele é muito veloz, ele é muito barato e ele permite a gente transacionar a qualquer momento do dia, a qualquer dia e a qualquer hora, né? E sem pagar nenhuma taxa por isso, porque antes a gente pagava TED, só dia útil, em horários comerciais, então era bem pior. Isso trouxe e possibilitou uma nova forma de pagamento para qualquer estabelecimento, qualquer pessoa, qualquer horário, perfeito. E aí, indo então para o lado da gente estar no lado certo do tabuleiro, vamos dizer assim, que é o lado de quem está ganhando dinheiro. Todo mundo sabe que o banco ganha muito dinheiro. Isso é fato, e é por isso que eles têm de fato, tanto dinheiro, tanto lucro, porque eles ganham muito bem. Mas como eles ganham? Até um parênteses aqui. Eles ganham pegando o dinheiro da pessoa que está com o dinheiro parado na conta ali. Eles vão usar esse dinheiro.
e eles podem, por lei, usar. Então, se você tem R$ 100 parado numa conta corrente ali, saldo, você está vendo esses R$ 100, mas o banco pegou ali quase R$ 90 disso tudo e emprestou para outras pessoas. Ele não está te pagando nada por isso, tá bom? Isso pode, e é uma forma muito comum para girar a economia. Não vem ao caso aqui mais as aplicações disso, mas a questão é clara. Se você deixar o dinheiro parado em conta, esse dinheiro vai estar sendo emprestado, vai estar rendendo dinheiro ao banco sem te pagar. E você pode fazer a mesma coisa, só que ganhar dinheiro com isso, que é emprestar de fato o dinheiro ao banco por meio de um veículo de investimento. No caso, para você emprestar por um banco, é por meio de um CDB, Certificado de Depósito Bancário. E nesse caso, então, você está emprestando dinheiro ao banco e esse banco vai pegar dinheiro e emprestar para outras pessoas que não estão conseguindo pagar o cartão ou que estão precisando de dinheiro ali, contrataram, emitiram alguma dívida no banco. Esse seu dinheiro vai acabar indo para eles, mas o banco vai estar no meio. Então, você vai emprestar para o banco e o banco vai emprestar para outras pessoas esse é o dinheiro que ele está pagando para você. E ele vai pagar para você, hoje em dia, 15% ao ano, mas varia. E ele vai emprestar para outra pessoa a 20, 30, 50, 400% ao ano. E ele fica com essa diferença de juros. E é aí que ele ganha um dinheiro. Então ele sempre está ganhando, porque ele sempre vai pagar menos para você do que vai cobrar da pessoa. Mas não necessariamente é um problema para a gente. Se a gente está do lado do tabuleiro que está ganhando, está ótimo, a gente ganha bastante dinheiro. O Brasil tem uma renda fixa muito alta, então o banco hoje está pagando 15% para você emprestar, então a cada ano você vai ganhar 15%, se você colocar R$ 100, você vai ganhar R$ 15 por ano, é muita coisa isso em investimentos. Só que o banco vai usar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas. E aí a segurança que você tem ao emprestar o dinheiro para o banco se o banco quebrar. O problema é esse. Se o banco quebrar, ele não vai ter dinheiro para te pagar tão rápido. Só que existe um sistema que foi desenvolvido pelo governo mesmo, que chama Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante que se a instituição que está emitindo, que está gerando esse CDB quebrar, ou seja, se o banco quebrar, o governo vai te pagar até R$ 250 mil que você tiver investido nesse investimento. Então ele é tão seguro quanto a poupança, só que ele rende muito mais. A poupança é uma forma do banco pegar dinheiro com você, só que pagar muito menos. Então a forma onde a gente consegue ganhar mais dinheiro emprestando para o banco é com o CDB. Além do CDB, tem uma outra forma de se emprestar dinheiro, que também rende muito bem, vai render muito próximo do CDB, que é o Tesouro Direto. Nesse caso, ao invés de emprestar para o banco, a gente está emprestando para o governo federal em si, então ele acaba sendo um pouco mais seguro, né, que você emprestar para o banco, porque o seu risco é o país quebrar, e aí se o país quebrar, os bancos provavelmente já quebraram antes, né, então ele é mais seguro. E aí o governo vai usar esse dinheiro para fazer o que ele vai entender, investir, construir escola, hospital, e aí você tem vários tipos de tesouro direto que você pode investir, e aqui o que mais se assemelha ao CDB, que passa a ser uma vantagem também para a gente, é o Tesouro Selic. Ele vai render muito próximo da taxa Selic, é uma taxa de juros que é definida pelo Banco Central. E a vantagem do Tesouro Selic é que ele vai render todo dia um pouquinho e você pode sacar quando você quiser, ele tem liquidez diária. E é bom a gente se atentar a isso nos CDBs também, porque boa parte dos CDBs você só consegue tirar o seu investimento quando chegar no vencimento daquele título, daquele certificado. Então, tem muitos que são liquidez diária, ou seja, você pode sacar quando você quiser, mas tem muitos que são só no vencimento, então vale se atentar. Se você quer deixar o seu dinheiro travado por 6 meses, 1 ano, 4 anos, 10 anos, ou poder sacar ele a qualquer momento. Geralmente, quando você trava o seu dinheiro, você ganha um pouco mais. Tem essa vantagem. E aí, lembrando na nossa aula 6, a gente falou muito de juros compostos. A ideia aqui é
quem já entendeu como ele funciona, mas mostrar então como a gente está do lado de ver o dinheiro trabalhar para a gente. E aí os juros compostos, ele é uma função, né? Ele se potencializa com o tempo. Então, quanto mais tempo a gente deixar o dinheiro investido, maior vai ser os juros, maior vai ser o quanto a gente vai ganhar de dinheiro. Então, é o principal fator que a gente consegue, principalmente vocês que são jovens, é bom começar a investir agora mesmo que seja R$ 1, R$ 2, porque ao longo do tempo ele vai subir muito. A gente vai ver isso e vai ter atividade aqui para vocês fazerem isso, esses testes também. Mas como é que funciona isso de ganhar com o tempo? Os juros compostos é juros sobre juros. O que isso significa? Que no primeiro mês, se você investiu R$ 100 e ele vai render 1% por mês, ele vai te dar R$ 1 por mês. Só que na verdade ele vai te dar R$ 1 no primeiro mês. Então, você colocou 100, no final do mês você está com R$ 101, beleza? Só que no outro mês, você vai render 1% sobre os R$ 101. Então, o juros está sendo sobre os juros que você já tinha ganhado, que era R$ 1. Então, nesse caso, você vai ganhar R$ 1,01. E assim vai indo. Até que realmente essa bola de neve vai crescendo. A gente já falou isso na aula 6, da bola de neve realmente ganhando forma. E dá uma diferença absurda com o passar dos anos. Então, principalmente com o passar do tempo. Então, olha esse exemplo aqui, que maluquice. Isso é pura verdade, tá? É matemática, não tem como ser diferente disso. Se você guardar R$ 100 por mês embaixo do colchão, travado na conta corrente, parado ali, por 30 anos, que dá 360 meses, você terá guardado R$ 36.000, que é bastante, né? Legal. Só que se você assistiu essa aula aqui, prestou atenção, depois foi mais atrás, estudou mais sobre CDB e Tesouro Selic, você consegue chegar nesse fato aqui, que se você investir os mesmos R$ 100 a 10% ao ano, numa média, é bom, é bastante, pode ser que você consiga um pouco menos, tal, mas já vai ser uma diferença muito boa. Nos mesmos 30 anos, tá? Nos mesmos 30 anos, mesmo período, você vai de 36 mil, que você ia deixar só o dinheiro parado, para ganhar R$ 208.000. É uma diferença de 172 mil que foi gerado por você ter estudado e ter aprendido como fazer isso, mas pelos juros ficar ali gerando. Então você não fez nada durante esse tempo. Você foi só aportando, o dinheiro ficou trabalhando por você e gerou essa diferença de 172 mil. Que é absurdo, né? É muita coisa. 5 vezes mais do que você ia ter ganho. Mais do que 5 vezes o que você ia ter ganho só deixando o dinheiro parado. Isso é absurdo. E com 30 anos, se você tem aí, faz as contas, você tem 18, 20 anos, é quando você tiver 50 anos. É bem antes da idade de se aposentar hoje em dia no nosso país, que tende a aumentar. Então, se você deixasse isso por 45 anos aqui, você terminar com 60 anos, 65, ia ser muito, mas muito maior ainda. E a gente pode fazer a simulação prática. Eu vou mostrar para vocês. A ideia é entrar num site que tem uma calculadora de juros compostos. Eu dei um link aqui, mas pode ser qualquer um. E aí a gente fazer as simulações e ver o poder do tempo que mexe com quanto a gente consegue ganhar de dinheiro. É bem interessante isso. E aí a ideia também é usar o Mobius para a gente ir anotando quanto a gente está investindo, adicionar os registros lá na ferramenta prática. E a mensagem final é que o mercado financeiro ele foi desenhado para concentrar a riqueza, ou seja, para gerar dinheiro em quem conhece as regras, quem conhece o sistema. E aqui, com essas aulas que vocês estão tendo, vocês conseguem entender muito bem o básico e já ter resultados, a gente acabou de ver, 6 vezes melhor do que quem não teve esse conhecimento. Então, vale muito a pena. Você já tem esse conhecimento, então é só você aplicar ele um pouquinho todo dia, você vai pegando a manha disso tranquilamente. Vamos lá para o site agora. E aí, então, aqui na calculadora tem várias, né? Esse é só um exemplo. A gente coloca o valor inicial que a gente tem. Vou colocar R$ 100, isso aqui é fácil de alterar.
Taxa de juros por ano, vamos fazer com 8% ao ano. Quantos anos? Eu vou começar com 10. A gente vai fazer E aí todo mês a gente vai colocar mais 100 reais, que é o que a gente tinha visto na aula 5, né, mais ou menos. Calcular. Aí você vê que em 10 anos a gente vai ter investido 12 mil reais, porque a gente foi colocando 100 reais todo mês, né? Então isso saiu do nosso bolso 12 mil, e a gente ganhou de juros mais 6 mil. Então no final a gente tem 18 mil reais, temos 18 mil em 10 anos, beleza? Agora, se a gente aumentar esse período para 20, você pode pensar que vai dobrar, né? Eu dobrei a quantidade de anos, vai dobrar, vai de 18 para 36. Vamos ver se é verdade, ou se os juros compostos é uma bola de neve e vai aumentar isso muito mais. Vamos ver. Se vai para 36 ou se vai para mais. Se fosse dobrar, era 36. Vamos ver. Olha só. Foi para 57 mil. Então, em 20 anos, a gente colocou o dobro, né? Que foi de 12 mil para 24 mil. Colocamos o dobro. Só que de juros foi de 6 mil para 33 mil reais. Por quê? Juros sobre juros, o famoso juros compostos. Ao longo do tempo, ele vai ganhando força e vai rasgando para cima. E a gente vai testar ainda com mais tempo, né? Mas, ó, já vimos que é difícil até de entender que você colocou o dobro e gerou muito mais que o dobro, né? Mas vamos lá, se a gente colocar agora 30 anos, então, ó, se a gente tem 20 e vai ficar 30 anos investindo, a gente se aposenta com. A gente chega com 50 anos. É muito antes da idade de se aposentar. Vamos calcular. Olha só que absurdo. 10 anos a mais, de novo, 10 anos a mais são mais 12 mil reais. Só que de 57 mil foi para 141 mil, quase 3 vezes mais do que tinha antes. Era a quantidade de juros que a gente já ganhou. Isso aqui só por ter feito o investimento no lugar certo, que é os CDBs, os tesouros e o que a gente foi estudando, e deixar o tempo trabalhar para você. É simples. É bem simples, não quer dizer que é fácil, mas é simples. Beleza? Agora, 40 anos. Então, como se a gente tivesse quando a gente tivesse 60 anos de idade. Se você tem 20 anos agora, olha que doido isso. Foi para 324 mil no total. De novo, a gente colocou mais 12 mil só e gerou muito mais dinheiro. A gente ganhou 276 mil reais só de ter feito esse investimento inteligente. E se a gente fechasse com 65 anos, vamos supor que a gente está fazendo nosso dinheiro para se aposentar aqui. Então, começamos com 20 anos e vamos até 65, que é a idade hoje de aposentar. A gente ia ter 483 mil reais para se aposentar. Isso daqui, 483 mil reais, rende hoje pelo menos algo próximo dos seus 3 mil reais por mês, que é muito mais do que o salário mínimo. Então, você conseguiu aqui gerar algo muito, muito importante e expressivo. Só que aí o curioso também é bom se atentar o quanto a gente investe mensalmente, tá? Isso aqui faz uma diferença muito grande. Então, se a gente conseguir investir R$ 25 a mais por mês, menos de R$ 1 a mais por mês, menos de R$ 1 por dia a mais, ó, os 483 mil que a gente ia ter daqui 45 anos, vão para 600 mil reais, só porque você colocou 25 reais a mais. Então, sempre que der, coloca um pouquinho mais por mês. Vai fazer uma diferença muito grande no futuro. Se você conseguir para 200 reais, você chegou quase a 1 milhão. Olha que doido. Então, esse é o poder dos juros compostos. Vale a pena vocês brincarem aqui, ver quantos anos vocês querem alterar. Taxa de juros, não recomendo mudar tanto, porque é muito difícil você conseguir uma taxa de juros muito maior do que 10, 15, 20% durante um período tão longo assim. Mas o que vocês têm que brincar mais e tentar fazer depois na prática é no investimento mensal. Quanto vocês vão colocar todo mês. Isso que vai fazer a diferença absurda no futuro.